History Secrets. Vivemos em um mundo onde quase tudo parece sólido: dinheiro, tecnologia e instituições. Mas algumas ideias filosóficas sugerem que muitas dessas coisas podem ser apenas construções coletivas. Uma antiga metáfora ajuda a compreender essa possibilidade. Ela foi proposta pelo filósofo grego Platão. A famosa alegoria da caverna. Nessa história, pessoas vivem acorrentadas dentro de uma caverna desde o nascimento. Elas não conseguem virar o corpo. Só conseguem olhar para uma parede. Atrás delas, existe uma fogueira. E entre a fogueira e os prisioneiros passam figuras que projetam sombras na parede. Os prisioneiros veem apenas essas sombras. E acreditam que aquilo é a realidade. Para Platão, essa metáfora descrevia a condição humana. Grande parte do que consideramos realidade pode ser apenas representação, interpretações, narrativas, construções sociais. Alguns pensadores contemporâneos utilizam essa metáfora para analisar o sistema econômico moderno. Dinheiro, por exemplo. Durante grande parte da história, moedas estavam ligadas a recursos físicos: ouro, prata, metais preciosos. Mas no sistema atual, a maioria das moedas não possui lastro físico. São moedas fiduciárias. Seu valor depende fundamentalmente da confiança coletiva. Elas existem porque todos concordam em acreditar nelas. Jiang avisa Sneeko sobre o fim. Quando bilhões de pessoas aceitam um sistema monetário, ele se torna funcional. Mas essa funcionalidade depende da crença compartilhada. Se a confiança desaparece, o valor pode desaparecer também. Esse princípio já ocorreu diversas vezes na história econômica. Moedas colapsaram. Impérios financeiros ruíram. Sistemas monetários foram substituídos. Essa perspectiva leva alguns analistas a questionar o conceito tradicional de riqueza. Se dinheiro depende de crença coletiva, então talvez a verdadeira riqueza esteja em outros elementos: conhecimento, criatividade, capacidade de adaptação, comunidade, influência social. Esses ativos não dependem de um sistema financeiro específico. Uma pessoa pode perder dinheiro, pode perder acesso a plataformas, pode até perder status social. Mas conhecimento e habilidades permanecem. Eles acompanham o indivíduo para qualquer lugar. Essa ideia aparece com frequência em debates sobre o futuro da sociedade, especialmente em cenários onde tecnologia, economia e política passam por transformações rápidas. Alguns observadores acreditam que estamos entrando em um período de transição global. Um período em que antigas estruturas podem ser substituídas por novas formas de organização social. Entre essas transformações, uma das mais discutidas envolve o avanço da inteligência artificial. Nos últimos anos, investimentos massivos foram direcionados para o desenvolvimento de sistemas cada vez mais sofisticados. Esses sistemas já começam a influenciar áreas fundamentais: comunicação, economia, educação, segurança. Alguns analistas enxergam nisso apenas progresso tecnológico. Outros levantam preocupações sobre possíveis mecanismos de controle social, sistemas de vigilância, algoritmos capazes de monitorar comportamento, plataformas capazes de influenciar opiniões. Essas discussões aparecem com frequência em debates sobre o futuro da democracia digital. Existe também uma preocupação crescente sobre dependência tecnológica. À medida que tecnologias digitais se tornam essenciais para a vida cotidiana, muitas habilidades tradicionais começam a desaparecer. Cozinhar, produzir alimentos, reparar equipamentos, resolver problemas sem auxílio de sistemas digitais. Alguns críticos argumentam que essa perda de autonomia pode tornar sociedades mais vulneráveis. Se uma população depende completamente de sistemas tecnológicos complexos, qualquer interrupção pode gerar crises profundas,
Por outro lado, outros especialistas acreditam que a tecnologia também pode ampliar capacidades humanas, conectar pessoas, expandir conhecimento, criar novas oportunidades econômicas. A verdade provavelmente está em algum ponto entre essas duas visões. A tecnologia não é apenas ferramenta. Ela também redefine a forma como sociedades funcionam. E cada nova inovação traz novas possibilidades, mas também novos desafios. Outro aspecto, frequentemente discutido, é a capacidade humana de adaptação. Mesmo em cenários de crise profunda, sociedades humanas historicamente demonstraram uma grande capacidade de reorganização. Comunidades surgem, soluções improvisadas aparecem, redes de cooperação se formam. Em momentos de colapso institucional, muitas vezes as pessoas recorrem ao elemento mais antigo da organização humana: a cooperação direta. Vizinhos ajudando vizinhos, grupos locais resolvendo problemas coletivamente. Essa capacidade de adaptação tem sido uma característica central da história humana. Por isso, alguns pensadores defendem que a verdadeira segurança de uma sociedade não está apenas em suas instituições, mas também na criatividade e na resiliência de seus cidadãos. Conhecimento compartilhado, habilidades práticas, confiança mútua. Diante de um futuro incerto, talvez a pergunta mais importante não seja apenas qual sistema econômico dominará o mundo, mas quais capacidades humanas continuarão sendo essenciais independentemente do sistema. Aprender, criar, cooperar, adaptar-se. Se há uma constante na história da humanidade, é que mudanças sempre aconteceram. Impérios surgiram e desapareceram. Tecnologias transformaram sociedades. Ideias mudaram a forma como entendemos o mundo. E em meio a todas essas transformações, uma coisa permanece: a capacidade humana de imaginar novos caminhos. Porque, no final, talvez a verdadeira riqueza não esteja nos sistemas que criamos, mas na capacidade de recriá-los quando necessário. Quando analisamos o futuro das sociedades modernas, uma questão inevitável surge: o que acontece quando sistemas que pareciam permanentes começam a mudar? Ao longo da história, grandes transformações econômicas ocorreram repetidamente. Impérios comerciais desapareceram. Moedas perderam valor. Novos sistemas financeiros surgiram. Essas mudanças quase nunca acontecem de forma silenciosa. Elas costumam gerar medo, instabilidade e muitas interpretações sobre o que virá a seguir. Alguns analistas acreditam que o mundo atual pode estar entrando em mais uma dessas fases de transição. O crescimento da dívida global, a digitalização do dinheiro, o surgimento de moedas digitais. Tudo isso indica que o sistema financeiro pode estar passando por uma reconfiguração profunda. Dentro desse cenário, surgem debates intensos sobre o futuro da economia. Alguns defendem que novas tecnologias descentralizadas podem transformar o sistema monetário. Outros acreditam que os governos irão reforçar o controle através de moedas digitais emitidas por bancos centrais. Essas moedas, conhecidas como CBDCs, já estão sendo estudadas por diversos países. A introdução dessas tecnologias levanta novas questões: privacidade, autonomia econômica, capacidade de monitoramento das transações. Para alguns especialistas, sistemas financeiros digitais podem aumentar eficiência e segurança. Para outros, podem ampliar o alcance de mecanismos de vigilância econômica. Esse debate se conecta a uma discussão mais ampla sobre tecnologia e poder. Ao longo da história, quem controla a informação muitas vezes controla a sociedade. Na era digital, dados se tornaram um recurso estratégico. Grandes plataformas tecnológicas acumulam quantidades gigantescas de informação sobre comportamento humano. Esses dados permitem compreender padrões sociais com uma precisão inédita. Preferências, hábitos, rotinas, interações.
tudo pode ser analisado por algoritmos. Essa capacidade cria novas possibilidades, mas também levanta preocupações. Como esses dados são utilizados? Quem tem acesso a eles? Quais limites devem existir? Essas perguntas estão no centro dos debates contemporâneos sobre inteligência artificial e governança digital. Alguns observadores temem que sociedades excessivamente dependentes de sistemas digitais possam se tornar mais vulneráveis a formas sofisticadas de influência. Algoritmos podem sugerir conteúdos. Plataformas podem moldar a atenção coletiva. Sistemas automatizados podem orientar decisões. Por outro lado, a tecnologia também pode ampliar capacidades humanas de maneira extraordinária. Educação global acessível. Colaboração entre pessoas de diferentes países. Acesso instantâneo a conhecimento acumulado por séculos. Essas ferramentas podem fortalecer indivíduos e comunidades. Como quase todas as grandes transformações tecnológicas da história, o impacto final dependerá de como essas ferramentas serão utilizadas. Tecnologia não é destino. É instrumento. E instrumentos podem ser usados de diversas maneiras. Nesse contexto, alguns pensadores voltam a enfatizar uma ideia simples: a autonomia humana. Capacidade de aprender. Capacidade de pensar criticamente. Capacidade de cooperar com outros. Essas qualidades continuam sendo fundamentais independentemente das estruturas tecnológicas ou econômicas. Ao mesmo tempo, crises e transformações frequentemente despertam o que há de mais resiliente nas sociedades humanas. Quando instituições falham, comunidades locais muitas vezes assumem papéis essenciais. Redes informais de ajuda surgem. Novas formas de organização aparecem. A criatividade coletiva encontra caminhos inesperados. Esse padrão pode ser observado em inúmeros momentos da história. Após guerras, durante colapsos econômicos, em períodos de mudanças tecnológicas radicais, sociedades passam por turbulência, mas também desenvolvem novas soluções. Talvez a pergunta central não seja se o mundo vai mudar. A história mostra que mudanças são inevitáveis. A verdadeira questão é como indivíduos e comunidades irão responder a essas mudanças. Alguns responderão com medo, outros com adaptação, outros ainda com inovação. Cada geração enfrenta seus próprios desafios históricos, e cada geração redefine o futuro de maneiras inesperadas. Se o sistema econômico global passar por uma transformação significativa nas próximas décadas, talvez as habilidades mais importantes não sejam apenas financeiras, mas humanas. Aprender continuamente, construir relações de confiança, desenvolver pensamento independente, cultivar imaginação. Porque no final, sistemas econômicos podem mudar, tecnologias podem evoluir, instituições podem desaparecer, mas a capacidade humana de criar novos caminhos permanecer. Talvez seja essa capacidade que sempre permitiu à humanidade atravessar períodos de incerteza. E talvez seja ela que continuará definindo o próximo capítulo da nossa história. A história que conhecemos hoje foi reconstruída a partir de fragmentos do passado, manuscritos incompletos, ruínas antigas, relatos preservados ao longo dos séculos. Mas existe um problema. Alguns desses fragmentos simplesmente não se encaixam, como se ainda faltasse uma peça essencial nesse quebra-cabeça histórico. E até que essa peça seja encontrada, o verdadeiro significado desses eventos continuará sendo um mistério. History Secrets. Porque alguns segredos da história ainda estão esperando para serem revelados.